Meu nome é Ken Vincent Dyer, e eu assaltei mais de 100 bancos entre os anos de 1999 e 2001. Esse é como o crime funciona. Já vou logo avisando que se alguém acha que depois de assistir a esse vídeo vai cometer assaltos a bancos como eu mesmo cometi, é mais provável que você acabe na cadeia. Não tentem isso. Uma das primeiras coisas que eu fazia quando entrava em um banco era ir direto para o caixa onde havia um bancário atendendo. Eu sabia que muito provavelmente o bancário no caixa teria a maior quantidade de papel moeda. Geralmente, a gente vê nos filmes que os assaltantes falam para todo mundo colocar as mãos para cima. Eu acho que as pessoas naturalmente vão fazer isso quando ouvem ou percebem que é um assalto. Eu fazia justamente o contrário. Eu pedia para que abaixassem as mãos. Eu não queria que alguém de fora do banco passasse e visse lá de fora todo mundo com as mãos para cima, ou mesmo todo mundo deitado no chão. Portanto, eu falava para as pessoas abaixarem a cabeça, ou para que olhassem para frente. Então, se alguém estivesse entrando no banco, nem perceberia o que estava acontecendo, até de fato ter entrado no recinto. Tenho a impressão de que fazer isso era muito útil, pois permitia que eu sentisse a atmosfera do ambiente. Isso me permitia ver como as pessoas estavam reagindo a toda a situação. Se elas estavam muito complacentes ou respondendo lentamente sem entender ao assalto. Se elas estivessem muito assustadas, eu me expressaria de uma outra forma. Eu geralmente tinha uma outra abordagem e tentava falar as coisas de uma maneira mais calma e amena. Mas se eu visse que as coisas estavam muito lentas, eu geralmente era um pouco mais agressivo e assertivo com todos os que estavam ali presentes no banco. Mesmo se naquele dia eu decidisse não entrar no cofre, o fato de sentir a atmosfera do ambiente e ir diretamente ao caixa com o bancário me dava a certeza de que eu teria, pelo menos uma quantia satisfatória de dinheiro considerando aquele único assalto. O próprio bancário, ou o gerente são as pessoas que poderiam me levar até o cofre. Em algumas situações, quando eu percebia que todos estavam com muito medo, ou estavam muito assustados, eu acabava nem entrando no cofre da agência. Geralmente, eu escolhia bancos que ficavam nas proximidades de comércios. Dessa forma, eu sabia que aquele banco muito provavelmente seria o banco que todos os comerciantes daquela área usavam para depositar dinheiro. Sendo assim, aquele banco provavelmente tinha mais dinheiro do que um caixa mais afastado. Outra coisa que eu sempre levava em consideração na hora de escolher um banco era o seguinte: ele deveria estar próximo a rodovias interestaduais. Também tinha outro fator muito importante. Eu observava como o banco estava configurado e também posicionado. Eu tinha que ter várias opções para entrar e sair. Eu diria que muito do trabalho prévio ao assalto consistia em observar os funcionários. Eu sempre observava para ver quem parecia estar mais tranquilo. Às vezes, eu observava um banco por um dia ou um dia e meio, para só depois assaltá-lo. Isso se fosse um banco maior. Eu ficava observando o movimento, os funcionários e a rotina daquela agência. Eu ficava observando o tempo que as pessoas levavam para fazer um saque. Se não me falha a memória, eu tirei algumas semanas ou um mês de férias e estudei tudo o que tinha de material disponível sobre bancos. Naquela época, peguei todos os tipos de manuais bancários. Estudei manual de funcionários, guias e diversos formulários. Também li sobre vários tipos de cofres, fechaduras e trancas. Durante meus assaltos a bancos, quando se tratava da vestimenta, eu colocava uma roupa básica. Eu procurava colocar uma roupa parecida com a das pessoas. Eu geralmente vestia uma calça jeans e um casaco, e tentava não me destacar muito do resto das pessoas. Além da vestimenta, eu também passava Super Bonder nas mãos. Eu fazia isso para não deixar impressões digitais. Sempre usava óculos escuros e um boné de beisebol. Isso me parecia ser suficiente. O resto da minha aparência dependia basicamente de onde eu iria estar. Dependendo do lugar que eu estivesse pretendendo assaltar, eu normalmente deixaria a barba. Agora, se fosse em outro lugar com um grupo étnico diferente,
Eu provavelmente tiraria a minha barba. Outra possibilidade era deixar a barba minimamente por fazer. Outra coisa que eu fazia era olhar as condições meteorológicas. Em uma área onde vai chover ou vai estar nublado, você pode se cobrir um pouco mais, usando mais peças de roupa sobrepostas. Agora, se estiver um dia de sol, é muito provável que haja mais pessoas na rua. Sendo assim, havia mais chances de eu passar desapercebido. Em um dia chuvoso, você se enche de roupa, mas sabe que não tem muita gente andando na rua. Então, muito provavelmente vão te ver. Em algumas cidades, eu tinha que levar em consideração o horário que eu iria terminar, para que na fuga eu não ficasse preso no trânsito bem em um horário de pico. Porém, em outras situações eu fazia justamente o contrário e visava o horário de pico. Assim a polícia demoraria mais para chegar até mim se houvesse muito trânsito. Nós geralmente vemos nos filmes que a polícia tem um tempo de resposta para chegar aos lugares. Geralmente leva de 3 a 5 minutos. Olha, posso afirmar que é bem por aí. Não é apenas uma invenção de Hollywood. Eu geralmente estacionava do outro lado da rua, ou em alguma direção onde eu não estivesse sozinho e o meu carro não fosse o único. Outra coisa bem importante era usar um carro que não chamasse a atenção e que fosse um carro bem comum naquela área. Tem uma coisa que eu sempre tentava fazer na época, que era estacionar o carro em um lugar bem específico. Um lugar que não ficaria na visão das pessoas que estivessem de pé dentro do banco que eu iria assaltar, nem mesmo na visão de quem estava na saída do banco. Eu costumava dar uma boa distância. Assim, eu conseguia fugir e desaparecer daquele lugar. Ao sair do banco, e uma vez que eu sentia que estava fora do campo de visão das pessoas, eu virava uma esquina ou algo do tipo. Então eu apertava o passo e dava pequenos trotes para me afastar cada vez mais. Assim que eu entrava no meu carro e tirava minha máscara ou disfarce, eu ligava o rádio e abaixava os vidros. Eu ia tirando o boné e começava a cantar junto com a música que estava tocando. Os policiais passavam por mim, e eu os encarava normalmente, porque o que eles estão realmente procurando é justamente quem está evitando contato visual. Quando a polícia ou o corpo de bombeiros passa por você na rua, claramente, a tendência é você olhar. Então a pessoa que eles estão procurando é a única pessoa que não está olhando para eles. Enquanto eles dirigem, eles normalmente estão olhando e procurando por alguém que está tentando ignorá-los. A quantidade de dinheiro que eu pegava determinava se eu verificaria a existência de algum dispositivo antifurto como esses que mancham as cédulas. Se fosse apenas o dinheiro do caixa do bancário, é um dinheiro que, apesar de estar em pilhas, está mais solto e não compactado. Então, quando eu tirava todo o meu disfarce, eu ligava o carro e começava a dirigir normalmente para longe. Depois eu pegava aquele saco de dinheiro, colocava do meu lado e ia verificando se tinha alguma coisa e ia jogando as notas no chão. Eu retornava ao meu esconderijo e revisava todo o dinheiro para confirmar se não havia algo estranho ou um dispositivo. Depois eu tirava minha roupa e colocava fogo nela. Em seguida eu mergulhava minhas mãos em uma solução para que o Super Bonder saísse. Em seguida, eu escondia todo o dinheiro. Eu o escondia em vários lugares diferentes. Para ser mais específico quanto ao esconderijo, eu simplesmente abri uma parte do piso no chão desse lugar. Chegou um certo ponto, onde havia milhões de dólares neste chão que eu abri. Teve até algumas vezes que eu coloquei um monte de dinheiro naqueles cofres de segurança. Tipo aqueles cofres de hotel que são umas caixinhas menores. Olha como a situação era irônica. Roubei de um cofre para colocar em outro. Vou contar como eu entrei no mundo do assalto ao banco. Posso dizer que uma pessoa muito próxima a mim, que era um dos meus irmãos, por alguns motivos, acabou se envolvendo com uma organização criminosa. Não tinha nem como ele pagar aquela dívida. Vocês sabem muito bem como organizações criminosas cobram essas dívidas. Esse caso era uma questão de vida ou morte. Ele pagava ou ele morria. Eu diria que os primeiros bancos foram os assaltos que pagaram a dívida dessa pessoa. Posso dizer que os 6 primeiros assaltos claramente foram menos preparação e muito mais desespero. A princípio, eu acreditava que o assalto a banco era um crime sem vítimas. Eu pensava que era um crime menos pior de cometer. Eu sentia que estava roubando de uma instituição e que era melhor do que roubar de uma pessoa física, coisa que eu não faria. Para o meu primeiro assalto, eu estava literalmente à procura de qualquer banco. Eu estava na rodovia e precisava ir ao banheiro.
Então eu peguei a saída Calabasas para encostar em algum lugar. Minha intenção era ir ao banheiro. Acabei estacionando, e bem na minha frente havia dois bancos. Havia o banco Chase, e o outro era o Wells Fargo. Eu fiquei ali sentado observando o fluxo e o movimento por um tempo. Eu fiquei tentando decidir qual dos bancos eu deveria entrar. Eu tinha um boné de beisebol e algumas outras coisas, então eu tomei coragem. Peguei a arma de fogo que eu tinha, e fui indo em direção ao banco. Quando eu cheguei ao banco, duas coisas aconteceram. A primeira é que tinha uma mulher que estava dentro do banco e que aparentemente parecia estar grávida. Aí eu pensei, não posso entrar com uma mulher grávida lá dentro. Se ela se assustasse muito, isso poderia inclusive prejudicar o bebê. Então eu dei meia volta, e bem na hora que eu virei para trás, havia a janela de um carro bem na minha direção. Quando eu olhei para aquela janela, eu me vi refletido ali, com toda a nitidez e percebi que aquilo era péssimo para alguém que estava prestes a roubar um banco. Então eu entrei no carro, e fui a uma loja que ficava a quilômetros de distância. Acabei comprando uma mochila. Além disso eu comprei um rímel qualquer para eu passar no meu rosto, e peguei também um super bonder para passar nos dedos e nas mãos para não deixar impressões digitais onde eu tocasse. Eu claramente não queria ter que entrar no banco usando luvas nas mãos. Era uma tarde ensolarada, e isso iria escancarar as minhas intenções. Enquanto eu estava na loja pegando as coisas, a minha cabeça estava a mil e eu ficava matutando. O que aconteceria? Se alguém tentasse me deter, eu tive uma ideia. Eu fui e comprei uma réplica de uma pistola ou algo do tipo, mas ela parecia uma arma muito autêntica. Eu decidi usar essa réplica no lugar da arma de fogo nesse assalto. Percebi que provavelmente eu precisava de uma coisa maior, então eu acabei pegando esta outra mochila. Eu vi que a mochila tinha uns zíperes duplos que davam para abrir. Isso convertia os bolsos em uma espécie de saco, era perfeito. Eu conseguiria colocar as coisas dentro da mochila, e ainda ter a outra mão livre. Foi daí que surgiu o apelido Bandido Canguru. Teve um momento que a minha consciência começou a despertar novamente. Eu comecei a me sentir diferente. Acho que eu não conseguia mais viver com aquela sensação de perigo iminente, ou de vida ou morte, que eram tão comuns para mim durante todo aquele tempo. Sei que se tivesse continuado, eu teria sido pego. Então eu decidi me entregar às autoridades. É claro que a primeira coisa que eu fiz foi avisar a minha família, e depois eu e o meu advogado entramos em contato com o FBI para eu me entregar. A princípio, acho que eles não estavam acreditando em tudo o que eu estava contando. O que eu não sabia naquela época é que alguém já havia dado meu nome para eles, então já tinham muita informação sobre mim. Eu entrei em contato com eles numa quarta-feira, e pretendia encontrá-los logo na sexta-feira. Mas pelo que percebi, eles não estavam tão dispostos a esperar até sexta para falar comigo. Eles fizeram uma batida na minha casa na quinta-feira à noite. Porém, a única maneira deles conseguirem me levar preso era se eles encontrassem algo com aquele mandado de busca, mas eles não encontraram nada. Antes deles saírem, eu tive uma conversa com um dos agentes do FBI. O que eu falei para ele foi que eu ia tirar um tempo para passar com a minha família, e que depois, no momento em que eu estivesse pronto, eu iria me entregar. Naquele momento eu estava deixando claro para ele que eu não iria dar para trás e fugir, disse que eu iria cumprir a minha palavra e iria me entregar. E por fim, foi exatamente isso que eu acabei fazendo. Então, quando nos vimos logo após eu ter me despedido da minha família, deu para ver que ele não estava nem acreditando naquilo que ele estava vendo, e nós até demos um grande abraço. Quando eu me entreguei, eu só pensava uma coisa: minha vida começa agora. Naquela época, eu não tinha o total entendimento de algumas das minhas ações. Eu não tinha noção dos traumas psicológicos que eu causei. Não tinha a consciência do tamanho do fardo que eu fiz os outros carregarem. Todo esse sofrimento, por causa de uma escolha que era somente minha. Então, para tentar fazer aquilo que é correto, e me redimir do mal que eu causei por causa das minhas próprias escolhas, eu busquei fazer algo diferente. Decidi trabalhar com as vítimas desse tipo de crime e também com ex-infratores. Eu espero, do fundo do coração, que as vítimas que tenham sofrido qualquer tipo de prejuízo não só financeiro, ou que carregam algum tipo de trauma por causa das minhas ações, saiba. Atualmente eu trabalho muito e faço tudo o que está ao meu alcance para retificar minhas ações.
O que estou fazendo não é apenas uma tentativa, mas sim um árduo trabalho para reparar parte dos danos que eu causei no passado. Fui voluntário por muitos anos. Foram quase 4 anos seguidos, onde eu me voluntariava 4 dias por semana, durante 4 horas por dia. Eu ajudava as pessoas a recuperarem a vida de várias formas, quer seja um ex-presidiário ou uma vítima traumatizada de algum crime. Também trabalhava com pessoas que não necessariamente tinham um episódio relacionado ao crime, mas que simplesmente estavam com a vida parada em algum aspecto.